Olá, tudo bem? Marcela aqui falando com vocês. O tema desse vídeo é sobre dor na cervical. Então, se você sente dor na cervical, se você já fez algum tratamento ou passou por cirurgia, né? Tem um diagnóstico aí já nessa cervical, já tem um processo degenerativo aí na cervical. Convido para você ficar nesse vídeo, que vai ser super interessante. Eu vou entrar um pouquinho na parte de anatomia, sintomas, tá bom? Tratamento. Vai ser bem legal esse vídeo. Vamos lá, eu preparei um roteirinho mais ou menos para eu não esquecer de falar nada para você. Então vamos lá, dor na cervical, né? Cervical é essa região aqui do nosso corpo, mais popularmente conhecido como pescoço, ok? Então essa região aqui do pescoço é denominada cervical. E essa cervical, o que tem aí nessa cervical? Tem 7 vértebras, né, que saem aqui da base do nosso crânio, da nossa cabeça, dessas que compõem a nossa coluna como um todo. Total, a nossa coluna por inteiro, né, saindo aqui da região da cabeça até o final, contém 33 vértebras. Mas hoje, especificamente, eu tô falando da região cervical. E essa contém 7, tá bom? As vértebras, elas servem para quê, né? São vários ossos, vários ossinhos empilhados um em cima do outro, falando de uma forma bem simples de falar, né, de se explicar para você entender. São vários ossinhos empilhados, esses 33 ossinhos empilhados um em cima do outro, né? Para que serve essas vértebras? Elas servem como uma maneira de proteger a nossa medula espinhal. A medula é essa conexão, né? Tem o nosso cérebro e a medula é esse canal que leva essas informações, né? Esses impulsos elétricos para o nosso tronco, né? Para a nossa coluna, e de lá a gente vai ter algumas ramificações, né? Várias ramificações aí, essa parte nervosa, tá bom? Então a coluna, ela serve para proteger a medula, né? A gente sabe que é importante proteger a medula. Você já deve ter conhecido algum caso de pessoas que sofreram acidente ali na região da coluna e ficou paraplégica, perdeu ali o movimento da cintura para baixo, ou ficou tetraplégica, perdeu o movimento do pescoço para baixo. Por quê? Porque atingiu a medula, né? Então, que é ela que conecta, ela que leva as informações do nosso cérebro, né, através da medula, que precisa, né, ir para as extremidades essa informação de sensibilidade, de movimento. Então, leva através da medula. Então, precisa proteger. Então, para isso, precisa de ossos, que ossos são fortes, né? Então, vai levando, né? Então, essas vértebras, existe um espacinho, um buraquinho entre elas, né? Como elas são empilhadas uma em cima da outra, e esse buraquinho é que passa a medula, e de lá ela se ramifica em pequenos nervos e vão se espalhando pelas extremidades, porque é eles que vão dar essa informação motor e sensitiva para os nossos músculos, né? De movimentar e de sensibilidade também. A dor aí na região da cervical pode ser causada por vários probleminhas. Cervicalgia, que é inflamação na região da cervical, a espondilose, que já é um princípio de artrose, degeneração aí nessa vértebra, hérnia, que é quando o disco pressiona, a protusão também, que é o início dessa pressão, mielopatia, espondilolistese, escorregamento de vértebra,
radiculopatia. Então, se você for ver dentre todos esses probleminhas, essas degenerações, eles estão muito ligados à parte dessa raiz nervosa, né? A raiz nervosa que é um raminho ali da medula que precisa dissipar, né? A raiz, como diz, o próprio nome diz, imagina a raiz de uma árvore, né? Então, tem o tronco e tem as raízes. Dali se começa a tirar a sair da nossa coluna esses ramos que vão levar, né, dos nervos para a periferia. Então, boa parte dessas degenerações da vértebra junto com o disco, né, que pressionam essa raiz nervosa, que pressionam ali, que tem movimento de vértebra, que tem alguma degeneração ali e que afete essa raiz nervosa, vai gerar alguns problemas nessa questão de sensibilidade e na questão motora, né? Por quê? Porque imagina, é um fio, né? A informação é uma corrente elétrica, é um impulso elétrico, né? Nossos movimentos, né? A parte de sensibilidade, é tudo impulso elétrico. Então, se você atingir essa raiz nervosa, né? Que é ali que dá início, ali perto da nossa coluna, que dá início a essas ramificações, provavelmente você vai sentir dor, que é um dos processos aí, é sentir dor, a dor é o sinal, falar, opa, tem alguma coisa errada aí, o que está acontecendo? A dor, entre outros sintomas que são bem clássicos, quando está comprimindo algum nervo, quando está comprimindo aí a raiz nervosa, né? Então, isso é bem clássico, ou quando está comprimindo ou quando irrita ali essa raiz nervosa. Então, basicamente, desses problemas que podem acontecer nas vértebras, né? Especificamente aqui na cervical, esses probleminhas de escorregamento de vértebra e pressiona, né? Porque um buraquinho lá, o buraquinho que passa a medula, né? Eles ficam bem alinhadinhos, um em cima do outro. E quando escorrega, sai uma vértebra, né, para um lado, pressiona ali a raiz nervosa. Então, por isso que dá problema, né? Então, como a gente está falando de impulso elétrico, dá dor, dá alguns sintomas como, né, fraqueza, como os pares da parte nervosa que sai sempre um para cada lado da nossa raiz nervosa, sai sempre um para cada lado. São 8 pares de nervos aqui que vão para um lado direito e para o lado esquerdo do nosso corpo, né? Então, porque tem que movimentar dos dois lados. Então, do centro aqui da nossa coluna, aqui na região da cervical, saem 8 pares de nervos que vão fazer os nossos movimentos de braço e a gente vai ter a sensibilidade dessa região aí, dos braços, aqui, peitoral, essa parte superior, tá certo? Esses probleminhas, normalmente por compressão ou irritação da raiz nervosa, que gera alguns sintomas de formigamento, fraqueza, às vezes de quente, frio, dormência, né? Que mais? É a perda da sensibilidade, porque afeta a raiz ventral aí, que são dos nervos motores, né? Dos neurônios motores. Então, é isso que acontece. Então, gera todos esses sintomas. Então, se você tem sintomas parecidos, provavelmente, se você não tem um diagnóstico aí, né, e sente dor, e sente esses outros sintomas de formigamento, de fraqueza, pode ser que você, né, esteja alguma raiz sendo comprimida aí na sua cervical, tá? Que é o que a gente está falando, da cervical. Tem outros lugares também, mas o tema hoje
é da cervical, tá bom? Qual que são as causas da dor e de todos esses problemas que eu citei, né? Da artrose cervical, da hérnia, da protusão. Colocando num pacote geral, assim, 90% da dor, a gente pode falar que a causa foi proveniente de disfunções mecânicas e muscular. Por quê? Porque o que sustenta essas vértebras, uma em cima do outro, bonitinho, com espacinho ali para passar, né, a medula certinho, a parte nervosa, bonitinho, são os músculos, tá bom? O osso é a parte de proteção, para não sair, para exatamente proteger essa medula. Só que o que faz ficar no lugar, o que segura uma vértebra em cima da outra, que vai em cima da outra, que vai em cima da outra, são os músculos. Então, boa parte de todos esses problemas que eu falei, né, de todos esses problemas de degeneração, todos os probleminhas que comprimem a raiz nervosa, que irritam essa raiz nervosa e dá todos esses sintomas que eu falei, é porque essa musculatura, né, houve uma disfunção musculoesquelética que fez com que não mais ficasse íntegro esse espaço, né, e houvesse essa pressão aí e esse deslocamento que gera essa pressão na raiz nervosa e dá todos esses sintomas. Então, mas são os músculos que sustentam, que deixam no lugar, que abraçam essa coluna, que deixam uma vértebra em cima da outra certinha, da cervical até lá na lombar, né? Então, são os músculos que sustentam. Então, boa parte desses problemas de dor, de hérnia, de degeneração, é porque falta sustentação. Quando falta sustentação, são os músculos que dão sustentação, que deixam no lugar. Não tem nada que você possa tomar, por exemplo, algum remédio que dê sustentação na sua coluna. Não tem como. É músculo que estabiliza a parte, né, as vértebras. Isso eu falo do nosso corpo no geral, mas eu tô falando da coluna. São os músculos que estabilizam para você fazer os movimentos do seu dia a dia, poder praticar algum esporte, fazer as suas atividades diárias, agachar, levantar, pegar um peso, pegar uma sobrecarga. São os músculos que sustentam. Então, quando esses músculos começam a ficar fracos, a mecânica aí articular, né, de cada vértebra, uma em cima da outra, não começa a sofrer muita pressão por causa desses músculos, né? Então eles acabam ficando fracos. Tem diferenças de níveis de força da parte anterior do nosso corpo, né? Da parte posterior do nosso corpo, musculaturas fracas ou encurtadas, muito tensionadas, essa região da cervical normalmente tem muita tensão, né? Músculos muito tensos. Então, quando tem essas diferenças de forças, imagina um cabo de guerra, né? Parte anterior, aqui os músculos profundos do pescoço, né? Os músculos profundos aqui do pescoço, muito encurtados. Encurtados é que eles não estão na dinâmica máxima do movimento deles, né? Músculos muito encurtados. Atrás, músculos fracos que não sustentam, né? Normalmente essa é uma postura muito comum, né? Agora, na nossa era moderna, celular, computador, a gente tende a ficar olhando mais para baixo, com a cabeça inclinada e a cabeça pesa, ok? Então,
começa a gerar um desequilíbrio de forças ali nesses músculos, porque são eles que estabilizam e sustentam e deixam a vértebra uma em cima da outra. Então começa por aí já, né? Grande parte dos problemas de hérnia, de protusão, né, de inflamação, dor e todos os sintomas decorrentes de pressão aí nessas raízes nervosas é por causa que não estabilizou legal, não tá legal essas estruturas, né? Entrou numa disfunção musculoesquelética ali e, né, um músculo anterior brigando com a força posterior e aí não dá, tem uma hora que não aguenta, né? É osso é forte, mas tem músculo é muito forte. Quando a gente fala de disfunção muscular e fala da postura, que essas dores são devido a essas disfunções musculoesqueléticas, é principalmente por causa do nosso posicionamento. E o nosso posicionamento não é assim de hoje que eu tô falando. Você vai começar a entender um pouco melhor. É do nosso histórico de movimento. Vou pegar um exemplo de uma pessoa que trabalha sentada, ok? Trabalha sentada. Então eu peguei um banquinho aqui, vou sentar, sentada, e que trabalhe com as mãos. Uma pessoa que digita, trabalha no computador, pode ser também uma pessoa que trabalha com artesanato, pessoas que mexem com a mão, ok? Ao longo do dia, ao longo do período aí de trabalho, essa pessoa provavelmente vai perder. Pessoas que não treinam, pessoas sedentárias, pessoas que não fortalecem a musculatura da coluna, vai perder essa postura, uma postura alinhada, que é uma postura legal, uma postura com a coluna ereta, vai perdendo ao longo do dia essa posição adequada e vai entrando numa posição mais ruim, ok? Então tá lá no computador, tá olhando para baixo, tá lá costurando, fazendo um tricô, qualquer coisa, qualquer trabalho manual, né? Como eu já falei, os neurônios, né, saem aqui a parte neuromotora, os 8 pares cervicais saem aqui, né, da região da cervical e vão para os braços. Então tudo que mexe com as mãos, né, mexem com as mãos, membros superiores, essa informação desse movimento vem da cervical e eles levam essa informação de contração, de movimento, de sensibilidade para o braço. Enfim, a pessoa trabalha ali sentada e ela vai perdendo essa postura, né? Vai relaxando os músculos e ela vai ficando numa posição não tão favorável, não tão ideal para a nossa coluna. E ela vai mexendo, vai trabalhando, vai digitando, vai ali e tal. 8 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos. Mas vai gerando um desequilíbrio musculoesquelético ali nessa coluna, né? Então a gente passa trabalho moderno, né? Muita gente trabalha sentada ou trabalha, né? Se você olhar o seu histórico de movimento, seu histórico, que eu falo, nada acontece da noite para o dia, é sempre o nosso histórico. Imagina a nossa ficha. Ai, como é que você se posicionava? Como é que... Olha, a gente entra na escola muito cedo, não é? Entra criança e a gente já começa a ficar sentado muito tempo, aí termina o ensino médio, às vezes vai para a faculdade. Se não vai para a faculdade, já arranja um trabalho. Esses trabalhos, né, pode ser boa parte sentado, fazendo alguma coisa sentada. Então, sempre, se você olhar a sua linha do tempo, como você posicionava o seu corpo por longos períodos, você vai identificar, eu tinha uma postura boa nesse meu trabalho, me posicionava bem, eu carregava uma carga de um jeito legal ou não era
tão boa a minha postura. Então essa dor de hoje, esse problema, essa degeneração, essa hérnia que você tem, não aconteceu da noite para o dia. Dá uma olhada como é que você foi tratando o seu corpo. Eu falo que o nosso corpo é como se fosse uma massinha de modelar, né? Então do jeito que a gente posiciona, do jeito que a gente senta, do jeito que a gente se posiciona durante o dia, as nossas estruturas, né, os músculos, os ossos vão sofrendo pressões, né, pressão da gravidade, pressão ali de força, pressão compressiva, e ele vai suportando. O nosso corpo ele é muito forte, ele vai suportando meses, anos, mas tem uma hora que não dá. O músculo fraco não sustenta nada, como eu já disse. E aí você vai fazer um exame, tira um raio-x, uma ressonância, descobre ali, né, começa a doer, que esse é o primeiro indício que tem alguma coisa errada. Começa a doer ali, aí você vai no médico, porque a dor não passa, enfim. E aí vê ali, poxa vida, já tem uma degeneração, já tem um bico de papagaio, tem um escorregamento de vértebra, tem uma hérnia, tem uma protusão discal, né? Então já tem uma hora que não aguenta o corpo, né? Ele fala, já deu, não dá para sustentar mais. É muito tempo, por um período muito longo do seu dia, sustentando numa posição não tão ideal aí. Então, é o que eu falo, boa parte, 90% dos problemas de coluna que as pessoas vão ter, se você não tem ainda, a chance são grandes por causa, principalmente se você não fortalece a sua coluna, se você não deixa esse pilar, que é o centro do nosso corpo, esse pilar forte, tá? Para não ter problema e esses sintomas de compressão de raiz nervosa, fraqueza, formigamento, dormência, frio, quente, para não ter esses sintomas além das dores, né? Que vão se tornando mais incapacitantes conforme vai passando o período, né? Então esses músculos estabilizam, são músculos, imagina que o nosso corpo ele é feito de camadas, né? Músculos, imagina que fosse uma camada de bolo, né? Músculos mais profundos, pequenininhos, que estabilizam vértebra por vértebra, músculos que seguram ali estabilizadores e músculos também mais superficiais, músculos de força, músculos maiores que executam um movimento mais de força, né? De levantar um peso, são esses músculos maiores. E os músculos menores que ligam vértebra por vértebra, musculatura mais profunda que está em contato ali bem próximo do nosso osso, são os músculos que estabilizam, deixam forte aí a sua cervical, tá bom? Bom, e a nossa cervical, como outras articulações do nosso corpo, né? Elas executam alguns movimentos. Quais são esses movimentos? É o movimento de flexão, essa é a flexão da cervical. Quando eu abaixo o meu queixo, quando o meu queixo vai em direção ao peito, movimento de extensão. Quando eu levo o meu queixo em direção ao teto, que eu olho para cima, o movimento de rotação, quando eu olho para um lado, ó, girando a minha cabeça, quando eu olho para o outro, de rotação para um lado e para o outro. Cervical é uma das regiões mais móveis aí, né, da nossa coluna, ela que tem de amplitude de movimento os maiores graus de movimento. E também, ó, de flexão lateral, ó, para um lado e para o outro. E somando aí todos os movimentos, um movimento de circundução, que é um círculo. A cabeça vai para o lado, para cima, queixo para o outro lado. Essas são a função dos músculos que seguram
essa cervical. São eles que produzem o movimento, ok? O movimento é produzido por músculo. A articulação, a vértebra, ela tem o seu movimento, né? Ela tem a sua capacidade de mobilidade, mas o que faz gerar o movimento é músculo. Então, e também o que estabiliza são os músculos, tá bom? Para deixar isso bem claro. Então, o que você tem que tratar, o que você tem que prestar atenção, né, no tratamento? É exatamente a musculatura. Se a musculatura ela tá fraca, tá encurtada, vai gerar algum problema ali. Porque às vezes a gente fica, ai, minha hérnia, como eu trato a hérnia, remédio para hérnia, não sei o que para hérnia, cirurgia para hérnia. Tudo bem, se for o caso, eu não estou desvalidando as outras áreas da saúde que são importantes, né? Quando você começa a sentir dor, você não pode pular etapas. Você não pode pular etapas, não. Tô sentindo uma dor, não passa, já tem um tempo. Primeira pessoa da área da saúde que eu vou dar uma olhada é um médico, né? De preferência um ortopedista, né? Se for um especialista naquela região, melhor ainda. Ah, sinto dor. Ah, como é que é, tal. Vai fazer uma investigação. Olha, aí qual que é o segundo passo? Olha, vai ser um tratamento X, remédio, enfim. Ou vai fazer isso, vai fazer uma fisioterapia para diminuir, passar alguns aparelhos e fazer o quê? Fazer movimento. Né, gente? Não existe fisioterapia só com choquinho, sabe? Fisioterapia é movimento. Por quê? Para reabilitar o seu corpo, para movimento, precisa gerar movimento, precisa fortalecer a musculatura, né? Muitas pessoas falam, eu fiz só 10 sessões, não melhorou. Poxa vida, você passa 20, 10, 5 anos sem praticar, sem fortalecer, sem praticar exercício, sem fortalecer a musculatura e com 10 sessões de fisioterapia, você acha que vai salvar aí a sua dor, você vai estar 100%? Não é assim, ok? Nada acontece da noite para o dia e também o seu tratamento conservador, que eu falo, que é o tratamento pelo movimento. Também não vai ser em 10 sessões de fisioterapia que você vai sair 100% ok, porque os nossos músculos estão conectados, né? O nosso corpo, a gente tem que olhar para esse corpo de uma forma global. Voltando à posição lá da postura ruim que eu falei, que é a posição sentada, às vezes, né, muito tempo sentado lá no computador, tá? Imagina essa posição. Os músculos que se conectam aqui da cervical, eles vêm para a nossa escápula, vêm aqui para o nosso ombro, vêm aqui na parte anterior para o peitoral. Então são vários grupos musculares envolvidos aí, tá certo? Então aí você está sentado, olha como é que fica uma posição, né? Feia, vamos assim dizer, né? A pessoa toda curvada. Fica aquela posição. E aí o que acontece? Acontece essa posição, né, hipercifótica, né? Aumenta essa curvatura da região torácica, seu ombro vai para frente, os músculos aqui do peitoral, né? Toda a musculatura que envolve essa região começa a ficar fraca, encurtada, aqui do pescoço também, a parte anterior totalmente encurtada. Então, aí você começa a sentir uma dor no ombro, aí vem aqui a dor na cervical, mais uma dor no ombro. Normalmente quem sente dor, assim, às vezes tem problemas em outros lugares. Isso é muito comum, porque o nosso corpo está conectado. Os músculos que saem aqui da região da cervical, né, da região das nossas vértebras aqui, da base do nosso crânio, eles vêm, se encaixam na escápula, vêm, descem aqui para a região da clavícula, descem aqui para a região do externo, né?
os nossos ossos aqui, os primeiros da nossa costela, né, do nosso arco costal. Então são várias coisas, não é só um ponto. Então por isso que tem que tratar de uma forma global. Você ficar aqui, é aqui, a dor é aqui, é aqui. Então esses músculos da frente do seu corpo podem estar puxando, fazendo uma pressão aqui na sua cervical. Por isso que não dá para tratar de uma forma isolada. Tem que ser de uma forma global. Tem que ser de uma forma geral. Ai, como é que, mas tá, você sente dor na cervical, mas como é que tá esse peitoral? Olha, você vê as pessoas com o ombro para frente assim. Nossa, tá puxando, né? Vamos abrir, vamos alongar esse peito. Vamos fortalecer a musculatura das costas que tá fraca, tá alongada, mas tá fraca. Vamos puxar esse ombro para trás, vamos fortalecer a musculatura das costas. E é só com o movimento que eu conserto isso. É só com exercício. Não tem nada, mais uma vez, eu vou repetir porque as pessoas parece que acreditam nisso. Não tem remédio que você tome, não tem suplemento, não tem nada que você vá tomar que vai consertar a parte muscular, a não ser que você fortaleça a musculatura. Você precisa de movimento para gerar esses alinhamentos, para melhorar essa parte mecânica, para melhorar essa parte das disfunções musculares. Tá? Leva o seu corpo em consideração como uma coisa global, uma coisa que está conectada uma coisa na outra, não só de um ponto isolado. Tá bom? Presta atenção nisso, presta atenção na sua postura, como é que você se posiciona ou se posicionava, né? Ao seu histórico, né? Você foi modelando o seu corpo como uma massinha de modelar ao longo do período, tá bom? A gente pode fazer esse tratamento de uma forma conservadora. Por quê? Exatamente como eu estou explicando. Porque o tratamento de uma forma conservadora, a gente vai melhorar a sua postura através da força muscular, através da força dos músculos. Vamos soltar esse peitoral que está puxando esse ombro para dentro e esse cabo de força, né? Essa brincadeira do cabo de força, umas crianças para um lado, outras crianças para o outro, e um tá puxando, aí outros eles puxam de novo e puxa de novo. Imagina, é cabo de tensão aqui. Então chega uma hora que não dá, o osso não vai sustentar essa pressão por muito tempo, o disco não vai ficar ali, né, que faz a parte de amortecer num lugar bonitinho, que é muita pressão. Você sentado errado, a força da gravidade é física, ok? Então não vai sustentar, então você precisa ajeitar de uma forma conservadora o seu corpo, que é através do movimento, melhorando a sua postura, fortalecendo os músculos que alinham a sua postura, fortalecendo a musculatura central, né? E você fazendo isso pode que se você tem dor em outros lugares, um exemplo é no ombro, né? Ou na lombar, começa a tudo se alinhar. Você ajeita um negocinho aqui, que vai ajeitando, que já melhora lá na sua lombar, se você sente dor na lombar. Então tudo é uma somatória aí que vai no final dar um resultado positivo para o seu corpo. Essa é a forma mais conservadora e que grande parte das pessoas indicam, né, para conservar, fazer da forma conservadora isso, antes de ir para uma cirurgia. Né? Mas não vai ser em 10 sessões de exercício que você vai sair 100%, entende? Não é assim. Não vai ser em 10 sessões de aula, de pilates, que seja, que você vai sair pleno, bonito e belo, sem dor, né? Não sentindo nada. Poxa vida, você passou tantos anos, né, negligenciando os seus músculos, o fortalecimento, e aí você fala, aquilo não resolve, 10 sessões, ou aquilo fez eu sentir mais dor. Você se negligenciou por anos e você quer um resultado rápido assim,
Fiz 10 aulas, que não resolve mesmo. Não é assim, o tratamento é a longo prazo. Do mesmo jeito que a degeneração foi vindo a longo prazo, não foi da noite para o dia, tá bom? E o que acontece? E a parte de cirurgia, aí você tem que resolver com o seu médico. Houve sempre mais de um especialista para bater o martelo, né? Se realmente é aquilo que você precisa, realmente é só através de cirurgia que vai resolver o seu caso, mas mesmo você tendo feito cirurgia, você tem que fortalecer os seus músculos depois e é uma manutenção constante. Nosso corpo é a manutenção constante. Ai, mas esse exercício é para sempre? É para sempre, tá bom? Tem gente que não gosta de ouvir isso, acha um absurdo ter que fazer exercício pro resto da vida, mas é isso, nosso corpo entrega movimento. É a única coisa que os nossos músculos entregam. E eles precisam estar forte, ok? Para deixar essa coluna no lugar, como eu já disse e bato na tecla. Tem que estar forte para sustentar, não tem como. Mas eu fiz cirurgia, melhorei, não sinto dor. Mas é aí que você tem que continuar fazendo exercício para você não ter você consertou um ponto lá, entre a L5 e a S1, um exemplo. Eu consertei lá, deu tudo certinho, fiz a cirurgia, ok. Mas e o resto da sua coluna? E o resto das outras vértebras? Se você continuar com uma postura ruim, não fortalecer, pode surgir um outro problema em outras vértebras. E aí, isso é o mais comum, é o que eu mais vejo. Mas eu fiz cirurgia, a dor não passou. Eu fiz cirurgia, depois de um tempo eu tirei uma ressonância, tem um problema em outro lugar. Porque você tratou só um ponto. Foi muito pontual o seu tratamento. Ok, resolveu aquele ponto, tudo bem. Mas e o resto? Você não pode negligenciar a sua coluna, fiz um tratamento aqui e tá bom. E o resto, e a sua sustentação, a sua postura, a sua força para você preservar a sua cirurgia e preservar as suas outras vértebras. Você tem que fortalecer, não tem como, tá? Por isso que eu falo que o movimento é a cura, o movimento é o tratamento, né, para você conseguir manter sua independência, sua força durante a sua vida, para você conseguir fazer as atividades diárias, né? Então, isso é muito importante você manter a sua força. Ela que vai te entregar movimento, vai te deixar preservar suas articulações, preservar aí as suas vértebras especificamente, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido que o nosso corpo, a gente tem que tratar ele de uma forma global, de uma forma geral, tá certo? Não pode só ser específico naquela região. Pô, eu fiz cirurgia aqui, é ok, eu vou ficar 100%. Muitas vezes não é isso que acontece. Se você não fortalecer, pode gerar outros problemas. Nem sempre é garantia que a dor vai passar, isso é muito comum, né? Dor é uma sinalização ali nervosa. E se você passou muito tempo sentindo dor, o nosso cérebro aprende várias coisas. O nosso cérebro aprende a gente fazer algum movimento, aprende a escrever, aprende a fazer várias coisas novas. E também o nosso cérebro aprende a sentir dor. E se você passou por um período muito longo, mais que 3 meses, mais que 6 meses com dor, o cérebro aprendeu a dor. Então, às vezes, não vai ser uma cirurgia que vai tirar a dor, né? Então, independente se você vai continuar sentindo dor ou não, porque é uma coisa do aprendizado do cérebro, ele aprendeu a sentir dor, então você tem que passar por um especialista, por um neuro, para ver como é que você vai ser um tratamento da dor, tá? Esse é só um caminho. Eu vou tratar a dor, eu fiz isso, eu fortaleço, não sei o que, a dor não passa. Então, seu cérebro aprendeu o caminho da dor ali, e aí você é um tratamento. Esse é uma das questões que você vai ter que resolver,
tá bom? Com medicamentos lá. Eu não vou entrar nessa parte porque é só o especialista, né, que vai te dizer como é que vai ser o tratamento. Mas a outra parte de movimento, você tem que entregar para o seu corpo, você tem que fazer, tá bom? Ah, mas eu vou começar com 1 hora por dia? Não, começa com pouco. Existem aí os movimentos que a gente faz, eu falo assim, que é um movimento sem agredir. O movimento não agride, mas de uma forma que as pessoas conseguem compreender mais, você consegue fortalecer de uma maneira isométrica, uma maneira que não tem movimento. Então, se não tem movimento, né, as pessoas, se eu movimentar dói. Aí eu gosto de falar assim, não tem movimento sem agredir, porque é um treinamento em isometria, um treinamento que você fortalece a musculatura central, mas não tem movimento, né? Vamos dizer assim, o músculo está fortalecendo ali, está recebendo os estímulos de força, mas ele não precisa movimentar, principalmente quem está sofrendo de dor crônica, né? Que o cérebro aprendeu ali a sentir dor, é dor 24 horas por dia, dia e noite, noite e dia. Então você pode ir fortalecendo de uma forma parada, né? Eu falo congelada, estátua, e fica ali sendo estimulado pelo treino de força, pelo treino resistido, a fortalecer aquela musculatura central, né? Musculatura aí da cervical, que é importante, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar uma sequência completa de exercícios de fortalecimento, principalmente dessa forma isométrica, parada, que não vai agredir, né? Não vai agredir, movimento não agride. Se você se movimenta durante o dia, você sobe, levanta, pega a coisa, você se movimenta. Como é que um movimento que é muito semelhante pode agredir mais do que um movimento que você faz no dia a dia e com essa coluna fraca? Enfim, para refletir nessa crença, na verdade, nessa crença que o movimento agride. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho de movimentos que a gente faz em isometria, que o movimento está fortalecendo, mas que você está fortalecendo a musculatura, mas não tem movimento, né? A gente conserva ali, ou tem um mínimo de movimento, só para estimular um pouco essa musculatura aí da cervical e fortalecendo, que é extremamente necessário. Não negligencie o treino de força, o fortalecimento da musculatura, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha se você achou interessante, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você quer ver mais, outras informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais!